Olá, sétimo ano, é o professor Tiago, prontos para uma videoaula marota? Então peguem o caderno, abram a apostila, continuem com o hábito de anotar informações. Nós veremos uma série de vídeos referentes à unidade 3 e à unidade 4, sobre relações ecológicas dos seres vivos e sobre os ciclos biogeoquímicos. Então, neste roteiro de estudos, anote isso: relações ecológicas dos seres vivos, que podem ser intraespecíficas e interespecíficas, que podem ser harmônicas e desarmônicas, e os ciclos biogeoquímicos, que é o ciclo da água, o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio, do oxigênio, do fósforo. Prontos para começar? Bora lá. Então, unidade 3. Relações dos seres vivos. As relações ecológicas. Esse capítulo começa destacando a palavra metabolismo. O metabolismo é o conjunto das reações químicas que ocorrem em um organismo. O metabolismo ele pode ser dividido em duas etapas: o catabolismo e o anabolismo. A nossa digestão é um bom exemplo de catabolismo. Onde começa a digestão? Na boca. Então, toda vez que a gente se alimenta, ocorre a quebra do alimento, a digestão do alimento, transformando ele em nutrientes. Então, catabolismo é a quebra de determinadas substâncias. E aí, quando esse alimento chega no intestino, é absorvido o nutriente deste alimento, e este nutriente pelo sangue chega até as nossas células se utilizam desses nutrientes para fabricar outras estruturas, outras substâncias. E aí, esse processo de fabricação de novas substâncias é chamado de anabolismo. Então, o metabolismo ele é esse conjunto de quebra de substâncias e de construção de novas substâncias. A gente transforma a carne em proteína, as massas em carboidratos, e aí essa proteína serve para formar cabelo, unha, músculo, coloração da pele, e o carboidrato serve para produzir moléculas de energia. Nós temos 4 imagens aqui abaixo. Um anfíbio, provavelmente um sapo, um réptil, provavelmente uma lagartixa, um peixe e uma ave. As relações ecológicas em si, elas podem ser estabelecidas entre os seres vivos e entre os seres vivos e o meio ambiente. Então, o que a gente vê aqui é essa relação entre seres vivos e o meio ambiente. Quem sabe o nome dessa relação? É a camuflagem. A Darwin explicaria a camuflagem como parte da seleção natural, uma forma que a reprodução sexuada encontrou de produzir indivíduos cada vez mais adaptados ao ambiente em que vive. Por exemplo, esse anfíbio, por não ter garras nem dentes, ele, através da camuflagem, evita ou diminui as chances de ser predado, ser eliminado do ambiente e não conseguir se reproduzir. O mesmo vale para a lagartixa, mas aí nós temos aqui o caso da coruja. A coruja se camufla para conseguir predar. Então, para caçar, a coruja vai se camuflar no tronco da árvore para que a sua presa não a enxergue e ela consiga ter maior sucesso na hora de se alimentar. Então, essa é a primeira relação ecológica entre os seres vivos e o ambiente, a camuflagem.
Você conhece outro animal que se camufla? E vocês conhecem algum animal que imite outro animal, que realize o mimetismo? Já ouviram falar de mímica? Os animais fazem mímica, um processo chamado mimetismo. É o caso, por exemplo, da falsa coral, que as suas colorações imitam a verdadeira coral, evitando assim que a falsa coral seja predada. Lembrando, pessoal, que já começamos o capítulo. E como começamos o capítulo, vocês já podem responder o questionário da apostila. Qualquer dúvida, me procurem no WhatsApp. As relações, elas podem ser intraespecíficas e interespecíficas. Relações intraespecíficas também podem ser harmônicas ou desarmônicas, e as relações interespecíficas também podem ser harmônicas e desarmônicas. Se atentem ao início, ao prefixo da palavra intra e inter. Intra quer dizer dentro, ou seja, é uma relação que vai acontecer dentro da população, ou seja, entre indivíduos da mesma espécie. E inter quer dizer entre, quer dizer fora, ou seja, vai acontecer entre indivíduos de populações diferentes, entre indivíduos de populações diferentes, ou seja, entre indivíduos de espécies diferentes. Uma relação intra ou inter pode ser tanto harmônica como desarmônica. Uma relação harmônica, ela não causa prejuízo a nenhuma das partes envolvidas. Uma relação harmônica pode ser positiva-positiva ou positiva-neutra. Isso quer dizer que ela beneficia um indivíduo ou uma população, mas não beneficia o outro indivíduo ou outra população. Mas isso não quer dizer que cause prejuízo. Apenas não afeta nem de maneira positiva nem de maneira negativa. Ou seja, só uma das partes se beneficia. Já numa relação desarmônica, uma das partes envolvidas vai ser prejudicada, um indivíduo ou uma das populações. Sempre alguém sai perdendo alguma coisa. Por enquanto, dúvidas?